Você já foi perseguido por alguém que já te ajudou e que também você ajudou? Parece uma coisa meio sem noção, mas isso acontece pra caramba. Ou seja, a pessoa chegou ao momento, ela se prontificou a te ajudar, depois se tornou um algoz na sua vida, ou o contrário, você serviu a pessoa e ao invés de fortalecer a relação, a pessoa prontamente decidiu se tornar um inimigo. Pois é, isso não só acontece com nós pobres mortais, mas também é uma história que a gente consegue trazer uma comparação bastante significativa, que é a história do rei Davi, lá na Bíblia, né, que quando era pastor de ovelhas, foi convocado a tocar flauta para o rei Saul, né? E o rei Saul ficava curado com a presença do menino Davi, né? E ao tocar flauta, aqueles espíritos perturbadores saíam de perto do rei Saul. Só que Davi, depois que derrubou Golias, foi convocada, né, para as forças armadas do rei Saul de Israel naquela época. E o que é que aconteceu? O rei Saul começou a perseguir Davi. Começou a perseguir, inclusive, de uma forma inicial, era dando missões praticamente impossíveis para Davi. Só que Davi, além de cumprir as missões impossíveis, ele fazia além do que foi pedido. E aí, como a Bíblia relata, o rei Saul passou a vida inteira perseguindo Davi e Davi nem sequer era rei, tá? E por alguns desses momentos de perseguição, o rei Davi, que ainda era Davi, né? Em alguns momentos teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas não o fez. E deixou o recado, ó, peguei aqui um pedaço da sua cueca e não te matei porque eu não quis. Só que na verdade Davi não se vingou de Saul dessa perseguição, primeiro porque ele tinha um coração bom, um coração manso, treinável, ensinável, e porque Davi reconheceu que de certa forma o próprio rei Saul o havia aberto as portas, né, do seu reino para ele, confiou ao ponto de, né, deixar matar Golias, né, porque o próprio Saul emprestou a sua armadura para Davi, embora não coubesse, deu a mão da filha dele em casamento, né, isso muito antes de ser rei, e também promoveu Davi como chefe das tropas. E é lógico, Davi sabia também, inclusive teve algum momento que ele deixou isso claro, que não iria ser rei, embora tivesse já sendo aclamado, né? Os seus subalternos da guarda já havia falado com ele para ele matar Saul, que ele seria o próximo rei. E ele disse que não queria ser rei a custo da morte, né, do primeiro. E aí a gente pega isso para nossa vida prática. Eu já passei por isso, tá? De eu servir a pessoa depois se voltar contra mim, me perseguir. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso, principalmente aquelas pessoas que às vezes trabalham com parente, né? Rapaz, não vou nem citar muito esse exemplo, porque senão vai dar pano para manga. Mas enfim, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Então, Luciana, mas aqui a lei dos homens é olho por olho, dente por dente. Mas deixa eu te falar, tudo tem uma semeadura. E quando a gente decide fazer a vontade de Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus também se comportando como o próprio Jesus se comportaria diante dos seus inimigos. Não queira comprar uma briga que já está vencida, porque cada um tem a sua colheita, tá?
E ore de fato pelos seus inimigos, porque eu vou te ser bem honesto, experiência própria. Você vai ver o poder de Deus se manifestar, tá? E quando você orar, não é você orar para Deus quebrar a perna do inimigo não, tá? Não é para você orar aquela oração de feitiço que o povo faz, né? Que eu já ouvi muita gente fazendo oração contrária, parecendo que é pior do que um feiticeiro fazendo magia negra para o outro morrer. Não é isso que eu estou falando. É você orar pelo seu inimigo como se fosse para você. Deseje a ele tudo de bom. Luciana, isso é maluquice. Eu vou lhe dizer, é maluquice mesmo. Porque quando Deus me pediu isso aí uns 4, 5 anos atrás, eu falei, não, agora foi que eu vi. Porque falar, gente, é fácil. Mas praticar não é não. Então, na época quando Deus pediu, você vai orar por fulano, eu disse, meu Deus, eu falei, no início eu só orava assim, ó, com a cara virada pro outro lado. Depois isso foi mudando dentro do meu coração e acredite, o meu olhar para essa pessoa, a forma de eu, sabe, a enxergar e tal, mudou no meu coração, eu fiquei curada. Vocês não têm noção não. Eu fiquei curada, inclusive a pessoa parou de me perseguir literalmente, tá? E eu fiquei curada porque às vezes a gente acha que a batalha é exclusivamente do outro, não é. Quando você entra numa briga, já tá dizendo, você entra, tá? E às vezes você vai ter que sair de uma situação em que você é que vai se tornar a pessoa errada. Então às vezes é muito melhor você ser atacado do que você ser a pessoa que ataca. Eu sempre tenho uma premissa na minha vida, que é eu evitar coisas, evitar fazer coisas de que eu tenho que pedir perdão depois àquela pessoa. Então, inicialmente, às vezes eu até prefiro que a pessoa me ache tola, boba, besta. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que vê todas as coisas, eu sirvo a um Deus que me justifica. E eu não vou ficar querendo me justificar, nem, sabe, degladiar com ninguém, porque Deus vê todas as coisas, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o coração daquela pessoa. E Deus, além de ser amor, Ele também é justiça. Então eu não estou preocupado com isso não, sabe, gente? Canso às vezes de ouvir, fulano falou isso de você, fala, é mesmo. Deixa lá. Deixa lá, o que importa é o que eu verdadeiramente sou. Né? E se ela está falando isso para alguém, que essa pessoa possa viver para saber o contrário. Não se preocupa com isso não, gente. Aí tem gente que fica o tempo todo tentando se justificar para o outro. Não, vou te dar um conselho, que é o conselho que a Bíblia dá. Ore. Ore mesmo pelos seus inimigos. E acredite, a sua opinião sobre eles vai mudar. E acredite também